Nós vamos ler a palavra do Senhor e em seguida expô-la brevemente para nossa meditação e edificação e preparação para a mesa do Senhor. Nossa liturgia de culto tem algumas inversões da nossa liturgia quando não temos a mesa do Senhor. Nossa liturgia de ceia tem algumas inversões quando não temos ceia. Nós fazemos a ceia logo após a instrução na palavra e em seguida louvamos a Deus, cantamos em gratidão à mesa dele. E isto porque a mesa é recorrente na vida da igreja e na vida de todo crente. Nós devemos fazer isso não uma vez por mês necessariamente, não foi assim que o Senhor nos instruiu, mas Ele nos instruiu a fazermos sempre. Nós não podemos deixar de fazer, nós não podemos deixar de cear, de congregar e cear. É mandamento dele, é instrução dele para nós. Então nós fazemos uma vez ao mês, para que a gente sempre esteja fazendo. Mas nós podemos fazer mais vezes, ou ainda com mais espaçamento, esse não é o ponto. O ponto é que nós não podemos nos distanciar da mensagem, da memória e da real presença de Cristo no ato da ceia. Por isso hoje nós estamos aqui ao redor dela. E deixamos o louvor cantado em culto como nossa resposta mais que apropriada à ceia, à mesa do Senhor. Daqui a pouco nós voltamos para falar desta mesa. Agora nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler aqui os versículos 1 a 10 e depois 14 a 12. Perdão, a 21. Marcos 8, 1 a 10 e depois 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor aqui, ouça com atenção. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus:
Não compreendeis ainda? Até aqui é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um dos relatos evangelísticos, onde nós estamos vendo o ministério público de Jesus, que vai durar 3 anos. E esse ministério público, embora as lentes e as câmeras, entre aspas, estejam focadas em Cristo na sua movimentação, ao focar em Cristo e no seu ministério de sermões e proclamação, de curas e milagres, e também de discipulado direto com algumas pessoas, alguns homens em especial, nós acabamos sabendo muito de Jesus ao ver os discípulos, ao perceber, inclusive e especialmente, as debilidades e limites dos discípulos, que no final das contas, é gente como a gente. Eles são muito diferentes de Jesus. Eles não têm a perfeição do Mestre, nem a paciência, nem a educação, muito menos a sabedoria. Eles não são Deus, são homens. Outrora, meros profissionais do dia. Muitos deles, como a gente sabe bem, pescadores, alguns outros mercadores, alguns trabalham com finanças. São pessoas normais, absolutamente comuns. Filhos de Adão como a gente, descendentes do mesmo pecado, carentes da glória de Deus, carentes de perdão, de redenção, de transformação. São pessoas caídas como nós, que só deixamos de ser se o exaltado Cristo nos levanta do pó e da morte, com vida que nós não temos para dar, nos dando fé que nós não temos para crer, fazendo em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós, muito menos em nós. Estes homens são gente assim como a gente, na mesma condição espiritual. Pastor, mas eles estão ali com Jesus. Ora, queridos, quem está diante de nós na mesa do Senhor? É diferente. Ali era ele em carne e osso. O que Jesus nos ensina sobre ser o pão e o vinho consagrado a ele? Ele nos prometeu que ficaria conosco não apenas 3 anos, como ficou com eles, mas todos os dias. Ah, pastor, mas aí precisa de fé, né? Exatamente. Precisa de fé. E por que eu estou destacando essa comparação com o nosso tempo? Porque era o que faltava para estes homens que estavam ali cheirando o cangote de Jesus Cristo. Me permita. Não bastava ver Jesus, meus irmãos. E digo mais, não bastava nem ver seus milagres ali, com o olho nu. Não bastava. Tinha gente que vendo, não creram. Pessoas que testemunhando, não creram. Mesmo tendo tocado em Cristo, visto, ouvido sua voz, ouviram o timbre de voz, que, creio eu, não tinha nada de especial nisso, nem na sua figura física, nem no seu tom de voz. Era gente humana. Aliás, ele só está encarnado, sendo Deus Espírito, porque ele veio sofrer, ser humilhado e morrer. É para isso que ele se humaniza. Não é para fazer nenhum espetáculo na terra. Era isso que seus discípulos esperavam. Muitos deles, vindos do judaísmo antigo, esperavam algo um pouco mais extraordinário. Mas veio ali um Deus homem, 100% Deus, mas também, frustrantemente para muitos, 100% homem. Gente demais. Passível de humilhação, sofrimento. Um Deus que sangrava e que veio para sangrar, e não sangrar de forma gloriosa, mas de forma humilhante, nas mãos dos poderosos inimigos. Esse era o Cristo. E esse pano de fundo da encarnação é importante para a gente entender a pequena fé desses homens que estão vendo Jesus, e isto não lhes basta. Por que eu falo que não lhes basta? Porque eles acabaram de ver
no versículo 1 do capítulo 8 em diante, a segunda multiplicação de pães e peixes. A segunda. Não é a primeira vez que Jesus lida com a fome de uma multidão. 4.000 homens. Nós aqui provavelmente estamos sendo omitidos das crianças e das mulheres. É um tipo de relato histórico antigo comum. Então é muito provável que aqui o número de pessoas sejam inclusive bem maior, tá? E Jesus nesse momento agora está pela segunda vez fazendo esse milagre na frente deles. Eles já viram. E quando Jesus mostra o seu foco, dizendo, eu tenho compaixão dessa gente e eu estou olhando para o estômago delas. Elas estão com fome e eu não posso lhes despedir dessa forma. Elas desfalecerão pelo caminho. Jesus fala mais do que precisa. Porque ele está aqui, eu digo que precisa, porque ele está dando detalhes adicionais ao fato de que ele se importa. Sabe por que Jesus está fazendo aqui, muito provavelmente? Dizendo, vocês deveriam estar preocupados com a fome deles. Vocês deveriam estar olhando para onde eu olho. Vocês deveriam estar olhando para o mesmo rumo, para a mesma direção que eu olho. Mas Jesus está apenas começando o seu discipulado com esses homens, então a sua paciência e a sua maestria vai se ficando evidente aqui, porque você vai vendo como que ele é insistente, detalhadamente insistente com esses homens. Então ele dá detalhes. Eu tenho compaixão, eles desfalecerão pelo caminho, olha, alguns deles vieram de longe. Eu tenho motivo para preocupar e vocês também deveriam ter. Eu não vou os despedir assim. E então agora a gente começa a ter cenas dos discípulos, como eu disse. Com o foco em Cristo, agora os discípulos vão nos ensinar sobre Cristo e sobre nós mesmos. Nos seus limites. Porque a primeira reação deles é incredulidade. Dúvida. Senhor, como pode alguém fartar tanta gente de pão nesse deserto? É uma pergunta séria? Sim. Faz sentido? Totalmente. Senhor, vês alguma padaria por aqui? Avança a tua vista. Não tem padoca aqui. Está sentindo o cheiro de pão? Nem eu. Essa seria a reação de um discípulo um pouco mais irônico. Mas a incredulidade desse representante que ergueu a voz fala por todos. Como poderemos dar de comer para esse povo no deserto, Senhor? O no deserto diz respeito a isso. Não tem comida aqui, Senhor. É só areia, areia. É a segunda multiplicação. O que está faltando aqui, gente? Algo muito simples. Talvez muito mais simples e menor do que fé. A gente fala de fé daqui a pouco. O que está faltando aqui? Memória. A simples memória. E esse episódio todo vai nos falar sobre aquilo que temos de mais básico para seguir a Cristo e sermos espirituais. Porque imediatamente depois, Jesus pega os pães que eles têm, e aqui daria um foco para a nossa instrução completa de ver como Jesus pega o que eles têm, abençoa isso em nome do Pai, distribui na mão deles para que eles servem. Isso é assunto para outro momento nosso. Mas eu quero avançar aqui para ainda falar dos limites desses homens, que são os nossos limites, e olhar para o Cristo que está com eles. Porque depois do milagre, depois de fartar todos aqueles homens ali, todas aquelas pessoas, e mostrar para eles como é que se pode alimentar pessoas que não têm o que comer no meio do deserto, Jesus ensina como é que faz, como é que se pode, como é que é possível fazer isso, ele mostra. Depois desse episódio, pela segunda vez, eles entram num barquinho com Jesus, final de expediente. Eles estão indo agora para a região de Dalmanuta. E Jesus está dizendo, vede, guardai-vos do fermento de Herodes e dos fariseus. Fermento que se usa para fazer pão. Fermento que são pequenas partículas minerais para a gente levedar a massa,
para ela crescer. São pequenos agentes, às vezes individualmente invisíveis, mas que produzem algo silenciosamente, com multiplicação, com crescimento. Jesus estava dizendo que havia algo semelhante ao fermento, na maldade e na pecaminosidade da influência maligna de Herodes e dos fariseus. E aqueles discípulos estavam correndo o risco de se contaminarem com este pão. E nessa metáfora, em que Jesus está pregando para eles no barco, aula presencial, isso é valorizado hoje em dia, hein? Presencial, com Cristo, numa pequena sala ao ar livre, em alto mar. Jesus estava lhes ensinando as primeiras grandes verdades, alertando eles, o próprio Deus fazendo um alerta. E nesse momento, Marcos nos diz, enquanto isto, eles discorriam, e a palavra para discorrer aqui tem a ver com um cochicho. É que não temos pão. E ainda o evangelista nos diz, eles levaram só um pedaço. Sobraram cestos e mais cestos. E eles pegaram um pedaço de pão. E estão no barquinho com um pedaço de pão. E Jesus está pregando. E eles estão ali. Como é que a gente vai fazer? Só tem um pão. Pedro está aqui. Olha o tamanho do homem. E Jesus, percebendo, disse, por que discorreis sobre o não terdes pão? E a partir daqui começará uma metralhadora de perguntas retóricas. Perguntas retóricas não dependem de respostas e nem as esperam. Ele pergunta para afirmar e expor a condição dos seus discípulos e pastoreá-los, claro. Então Jesus começa a perguntá-los. Vocês não entenderam até agora? Versículo 17, parte final. Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Lembrem e me respondam, quantos cestos cheios eu recolhi? E aí eles tiveram que lembrar. 12, Senhor. E quando partir, ainda há pouco, os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7, Senhor. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eu quero que você escute essas perguntas como que para você. O que é que você não tem compreendido? O que é que você não tem entendido ainda, se estivesse diante de Jesus? Porque você está. Jesus chama aqueles homens a o básico, para que eles sejam discípulos, transformados e verdadeiramente espirituais. Eles não precisam levitar do barco e andar sobre as águas. Eles não precisam clamar e descer fogo do céu. Eles precisam se lembrar e ter discernimento. Lembrar e compreender. Lembrar e usar a memória para compreender, para os fatos do momento. O que Deus fez na sua história não é descartável, é para conduzir o seu hoje e o seu amanhã, é para iluminar as dificuldades do dia. O que Cristo é, tem a ver com o que Ele foi, com o que Ele era, porque Ele não muda. E nós é que perdemos de vista e esquecemos o que Ele já fez na nossa história.
parecendo que precisamos de um novo Cristo, de uma nova resposta, de uma nova palavra, de uma nova intervenção, de uma nova Bíblia, de uma nova revelação, de um novo milagre. Deus pode cessar os seus milagres da agora até a volta de Cristo, e a nossa vida ainda estaria eternamente abastecida pelo milagre da conversão em Cristo Jesus, que nos basta, porque a graça nos basta, para que eu tenha coragem de viver o resto dos meus dias, e ânimo, pelo que Ele já fez, pelo que Ele já fez. Não vos lembrais? Se esqueceram? Eu quero que você e eu confrontemos nossas principais orações, as que temos hoje, nossos principais motivos de lamento, de dor. E eu quero que você se imagine trazendo isso para os pés de Jesus, num barquinho com Ele. Ouça Jesus te dizendo que você tem muito a se lembrar. E olha que eu poderia estar fazendo ainda uma análise mais direta, olhando para a murmuração que nós temos. Porque esses discípulos não estão orando a Jesus, estão murmurando enquanto Jesus está falando. Eles estão ansiosos e preocupados com a própria pança. É que a gente não tem pão. Em outras palavras, eles estão contando os trocados na carteira, enquanto Jesus está falando de perigos eternos, o fermento da falsa doutrina. Porque fariseus, junto com Herodes, faziam uma força político-religiosa de falsa doutrina, e eles estavam sob ameaça. Mas preocupados com as dívidas do dia, com o almoço do dia, com a dor do dia, se esqueceram do que Jesus fez e do Jesus que estava no barco com eles. Se Jesus está no barco, se nós pegamos o barco onde Jesus navega, meus irmãos, até a nossa memória sobre Ele bastará para pastorear o nosso coração. O que Jesus já fez na sua história? E se você não tem experiência com Jesus ainda, eu quero te dizer que Ele alimentou aquelas pessoas e pregou a si próprio para elas, para se entregar para elas. E é o mesmo que Ele pode fazer por você, para que a partir de hoje você passe a ter memória de Cristo e do que Ele fez pela sua vida. É tempo de nos abrirmos para nos nutrir de Cristo e deixar de comer o pão dos fariseus, da falsa doutrina, mas irmos direto para o Cristo, lembrando o que Ele tem feito na nossa história, para que a gente se fortaleça. Nós temos vivido dias de perdas, dias difíceis, dias de restrições, torcendo para que isso passe. E quando a gente imagina que está passando, pessoas próximas a nós estão ficando doentes e até partindo. Tem sido tempo duro. No meio de alegrias, também temos vivido muitas dores. Nós precisamos nos lembrar do poder e da doçura do que Cristo já fez por nós, de outras tempestades que Ele nos abrigou, para que agora a gente esteja firme. Amém. Nós vamos orar nesse momento pedindo a Deus que comunique essa palavra ao nosso coração. E em seguida, nós vamos ser instruídos na palavra da ceia do Senhor. Bendito Deus, te pedimos que em Cristo Jesus, o Senhor nos prepare para lembrarmos, refresque nossa memória
para que a nossa murmuração caia por terra, para que a nossa vida autocentrada seja confrontada pelo Cristo exaltado diante de nós. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a olhar para onde o Senhor olha, a olhar como o Senhor olha e a Te considerar muito mais na nossa história, porque o Senhor tem sido presente. Ajuda-nos a Te encontrar. No Teu nome, ó Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos ao Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, eu quero já convidar nossos irmãos presbíteros que se aproximem da mesa, aqueles que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos, para que a gente leia a palavra, ore em consagração do nosso coração e dos elementos, e em seguida façamos a distribuição. Afinal, hoje nós temos vários presbíteros trabalhando na ordem de culto, no serviço de culto, além daqueles que vão nos ajudar com a administração da mesa. Nós temos irmãos servindo na mídia, no louvor, e isso é motivo de alegria do nosso coração, ver a liderança da igreja espalhada nos ministérios e serviços da igreja. Assim nós exortamos a igreja que se envolva nos trabalhos mais corriqueiros também da nossa igreja. Os nossos irmãos presbíteros, por gentileza, podem se aproximar. João capítulo 6, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. A partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado, no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi por ele enviado. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Esse é o contexto de primeira instrução do Senhor sobre Ele ser o pão vivo de Deus. E nos versos seguintes ele ainda fala sobre o seu sangue ser a verdadeira bebida. Posteriormente, nós seremos instruídos que o vinho e o pão deveriam ser tomados sempre em memória da morte de Cristo por nós. Cristo se entrega para que houvesse vida no mundo caído. A morte dele é punição de pecado, para que aqueles que creem não sejam punidos. Essa é a realidade da mesa. Uma realidade cruel, mas de graça para aqueles que são beneficiados, de amor para aqueles que são por Ele amados. Cruel em Cristo, que morre e é moído para a condenação de pecado. Você está em Cristo Jesus, você está coberto por esse sangue da nova aliança, você se alimenta de Cristo, ou seja, Ele é a suficiência da sua esperança. Você depende dele a vida.
Você crê em Cristo finalmente? Resumindo todas essas perguntas, você realmente acredita em Cristo Jesus como suficiente Salvador? Se a resposta é sim, e você foi batizado neste nome, e no nome do Pai e do Filho também, eu te convido para essa mesa que não é presbiteriana, mas é a mesa dos discípulos e discípulos de Jesus Cristo, que são professos e estão em comunhão com Cristo. Isso não significa que é uma mesa para pessoas perfeitas, pessoas que não têm do que se confessar muito, pelo contrário. Essa é uma mesa de encontro com o seu Redentor, perdoador dos seus pecados, para todo aquele que o quer e que deseja perdão. Então, tendo esta análise feita no seu próprio coração, eu quero te convidar a participar dessa mesa. Após nossa oração de consagração, nossos irmãos se aproximarão, e eu peço que aqueles que vão participar aqui no salão externo fiquem de pé, para que nós possamos identificá-los. Você pegará dos elementos do vinho e do pão e se assentará em oração, até que todos tenham recebidos. E nós vamos participar juntos, como se estivéssemos à mesa juntos. O ideal seria ter uma mesa imensa, porque estamos à mesa com Cristo. Esta é a mensagem, esta é a presença, esta é a realidade.